Certo, então a gente vai continuar aqui a parte de solução numérica de equações diferenciais, na verdade, de problemas de valor inicial. Tá, então, na última aula, a gente viu esse método de Euler, que é o método mais simples, né? Como eu falei, todos os métodos basicamente eles são estimados, são baseados pela série de Taylor, que você pode expandir qualquer função, né, próxima, uma vizinhança próxima de algum ponto, com suas derivadas, né? Até a enésima ordem lá da sua derivada, desde que exista, claro, né? Então, o método de Euler, a gente viu, a gente é essa aproximação aí, que a gente vai calcular cada solução, né? No caso y aí, dado uma solução anterior, mais esse h, que é o nosso incremento, é o espaçamento do intervalo de x vezes a função aí da, da EDO, né? Da equação diferencial. E mais uma condição inicial tem que ter, né? Para inicializar as soluções, dado que nosso intervalo vai ser discretizado, né? Ou seja, você vai ser particionado, dividido em é, n mais um elementos aí dentro do intervalo dado, certo? Que é dado por esse xi mais um, que é igual a xi mais h, né? Essa é a última parte aqui. Então, hoje a gente vai ver outro método, que é chamado de método de Euler ou método de Hell, que também é um método baseado também, como eu falei, em uma série de Taylor. E ele vem, né, para melhorar esse método aí método de Euler, que é o método mais simples. Então, o que acontece? Basicamente, desse método de Euler modificado, ou o método de Hell, ele um método que ele vai exigir um passo múltiplo aí, né? Porque, na verdade, ele vai ser implícito, porque ele vai depender de y mais um ali, você pode perceber na função, né? No seu esquema numérico aqui, ó, certo? Aí surge a questão seguinte: você precisa calcular inicialmente uma primeira interação, além daquela que é dada com uma solução inicial, aí sim para iniciar o processo desse método aí de Euler modificado ou de Hell, certo? Aí o que acontece? Então você vai iniciar ele com um método de Euler simples. Então o que acontece basicamente é o seguinte: você precisa ter uma solução inicial, além da solução que é dada na condição inicial, né? Para poder inicializar o processo aí desse Euler modificado, ou Hells. Nesse caso aqui, geralmente é utilizado o próprio método de Euler. Então, é como se utilizasse um Euler para melhorar ainda mais esse outro método aí, que é chamado de método de Euler modificado, certo? Então, a gente vai ver na prática como é que funciona esse método, visto que ele precisa, né, desse valor inicial para ser calculado. Então tá aqui, eu só fiz foi o seguinte, ele pode aparecer da seguinte forma para você calcular, né, implementar. Vai aparecer os dois esquemas que você vai precisar. Esse primeiro aqui, ele vai ser o método de Euler modificado, né? Só que você percebe que aqui dentro aparece o y e mais um, certo? Esse cara aqui, ele vai precisar ser calculado separadamente. Então, como é que a gente faz? A gente calcula ele utilizando um método de Euler, como a gente falou anteriormente, está aqui, ó, que a gente viu na aula passada, certo? Você vai fazer isso, então você pode calcular separadamente, calcular o y e mais um asterístico para poder passar ele para esse método de Euler modificado aí, certo? E aqui nesse caso foi o que eu fiz. Hoje eu coloquei todos no mesmo esquema, de tal forma que a gente vai ter aí um método para ser calculado apenas em função do x, do y e i, né? E perceba que em cima, esse y mais um asterístico, ele não pode ser calculado diretamente usando essa recorrência aqui, né? Esse esquema numérico chamado de Euler modificado. Precisa de um método auxiliar. E nesse caso é o método de Euler. Mas eu posso colocar isso dentro, né, aqui do esquema e obter essa formulação aqui, ó. Essa formulação aí vai me calcular, né, a função nesses pontos dados aí, dado que eu preciso de um método de Euler, certo? Então, bora fazer aqui um exemplo para ver como é que fica essa formulação.
Então, é dado aí uma equação diferencial de um intervalo de 0 a 2,5 e uma condição inicial, né? Que y0 é 3 aí no valor inicial de x, ok? Então, eu vou passar para cá o esquema. Tá aqui, ó. A gente sabe que isso é um processo interativo. Você precisa inicialmente do valor inicial, aí você vai calculando os valores seguintes a partir da condição inicial do problema e, claro, da equação diferencial. Então, nesse caso aqui, eu vou ter para yi, né? Depois eu vou passar para a parte numérica, você vai perceber que vai mudar o índice, mas aqui é só questão de ser analítico, depois passar a parte numérica lá, vai mudar o índice, mas isso aqui não é tão importante. Então a gente vai ter o seguinte, vai ter o yi mais 1, nesse caso meu y aqui é 0, então eu vou ser calculado meu y1, certo? Esse meu y0 é dado, né? E a condição inicial é 3. Esse 0,5 é o valor do incremento ou do passo que é fornecido. Aí fica a critério de quem está resolvendo, né? Ou você define, como eu falei na aula anterior, o incremento, o passo, ou você define o número de interações que você vai fazer para calcular isso aí, que vai ser o número de soluções também, né? Do vetor solução do problema. Então, aqui vai ser h sobre 2, então 0,5 sobre 2 vezes, aí vai entrar aqui essa expressão de f de xy, que é a função da equação diferencial no ponto x0 y0, certo? Mais essa expressão aqui, que é a função em x i mais 1, que nesse caso vai dar o x1, então aí já preciso de um valor à frente, né? Além do x0, eu preciso do x1, mas essa formulação aqui, se você parar para reparar, é o próprio Euler, né? O Euler é simples. y0 mais h vezes a função x0, y0. Então, você vai calcular a partir desse valor aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou passar os valores para cá, né? Então, até então aqui, essa expressão, até esse valor, ele é conhecido. Você não teria tantos problemas para calcular de x0 até aqui. A questão é a seguinte, que esses dois pontos são aplicados na função da equação diferencial, sendo que a segunda coordenada, ela é o próprio método de Euler. Então, é a função da função. Você vai precisar aqui da função duas vezes para calcular. Então, esse valor que você vai passar para cá, então, vou só substituir valores da função, então, menos 1,2 vezes o meu y0. E nesse caso aqui, quem faz o papel do y0 é o próprio método de Euler. Esse cara aqui é o método de Euler, né? Se você parar para reparar, aqui é o próprio Euler. Mas 7 exponencial de menos 3, 0,3, x1, aí x1 é esse valor bem aqui, que é dado, né, na expressão, certo? Então, eu só fiz resumir, abrir aqui as expressões. Esse método de Euler, você vai novamente abrir os termos dele, está aparecendo aqui. Então, toda essa expressão vai virar isso aqui, ó. E vai repetir a parte final aqui de 7 exponencial de menos 0,3x1, certo? O que acontece? Você pode passar esse valor aqui todinho lá para um esquema numérico, vai colocar aqui para calcular o teu y1, e assim você tem o valor da primeira componente, né, do vetor solução, que seria o teu y1 aí, dado que você tem o y0 como condição inicial, certo? Essa é uma forma de resolver isso aí utilizando esse método. Outra forma é você calcular separadamente. Perceba que aqui, como eu falei, você precisa do método de Euler duas vezes. Então, a priori, você pode calcular separado e apenas substituir aqui na função f esse valor aqui do método de Euler, né, que está aparecendo, certo? Ou então substituir como eu fiz, colocar tudo só numa expressão, só no esquema numérico e calcular isso, fazer as interações aí, ok? Tá, então bora ver, bora calcular isso aqui, né? Para ver como é que fica, calcular algumas interações utilizando esse esquema aí como eu definir. Eu não vou calcular separadamente, né? Geralmente a gente calcula separadamente quando a gente está realmente implementando para muitos componentes da solução, muitos pontos. Daí fica mais interessante, fica mais enxuto, digamos assim, o método, o esquema.
Porque senão você pode perceber que vai ter uma expressão grande aqui, né? Pelo fato que eu estou substituindo o método de Euler no método de Euler, certo? Então vai ficar uma expressão com muitos termos. Em geral não é muito bom utilizar porque vai ter muitas operações e como tem muitas operações vai gerar muitos erros. Então a gente não faz muito isso. Para o nosso caso aqui eu vou fazer assim, você vai ver que vai encurtar bastante a questão de você escrever para calcular esses valores aí. Tá. Aqui do lado eu vou escrever como é que a gente pode calcular isso numericamente, utilizando aí uma linguagem de programação. Tá, o que que eu vou passar para cá? Eu tenho a equação diferencial, né, que é o meu y', vai ser menos 1,2 y mais 7 exponencial de 0,3 menos 0,3 x, certo? E a condição inicial aqui, o meu y0 é 3. Esse aqui é é o PVI. Então a gente vai usar inicialmente esse método de Euler modificado, ou REL, também conhecido. Então, para isso, vou passar para cá o esquema, né? Só voltar aqui inicialmente. Tá aqui o esquema. A tua solução y mais 1, que você vai calcular, ele vai ser dado por quem? O teu yi, certo? Mais h sobre 2 vezes, aqui vai entrar a função em xi, yi, mais a função em xi mais y mais 1. Porém, esse y mais 1 aqui, ele é diferenciado, né? Por quê? Eu não tenho ele, né, como solução inicial aqui, como condição inicial, ele não é fornecido, né? Se a gente for reparar aqui, deixa eu só aumentar, vou reescrever isso aqui para ficar melhor. Pronto. Se você reparar, esse termo aqui, ele não pode ser calculado, né? Pelo fato que só tem uma condição inicial aqui, ó, só o y0 igual a 3. Que perceba o seguinte, ó, eu vou passar para cá, ficar melhor para enxergar. Digamos que eu vou ter aqui, isso analiticamente, o índice zero, né? Começa no índice zero, que é a primeira coisa a ser calculado aí, o índice zero. Então, eu vou substituir aqui, nessa expressão, onde tiver i, eu vou colocar zero, né? Como se fosse a minha primeira interação aqui. Então, aqui vai ser zero, vai ficar 1, aqui vai ser y0, aqui vai ser x0, aqui vai ser y0, aqui será x1 e aqui será y1, certo? Aí o que acontece? O que, que o PVI, né, ele fornece para a gente inicialmente? Ele fornece uma solução inicial, uma condição inicial, que é o y0 igual a 3, né? Isso aqui foi fornecido para a gente. Então, esse 3 vai entrar aqui, ó, nessa expressão. Onde tiver y0, ele vai entrar, certo? Além disso, você é dado o teu x0.
o teu x0 aqui lá no intervalo é zero, né? Vai de 0 até 2,5, no caso onde vai ser calculado essa solução aí. Então, você pode também determinar quem é o teu x0. Então, não tiver x0 aqui, ele vai calcular para mim, né? Vai mostrar, certo? E além disso, ele também é dado o teu h, que é o teu incremento ou o teu passo aí em relação à discretização do intervalo, que é 0,5, certo? Então, nesse caso aqui, quem seria o teu x1, né? Que é o próximo elemento aí do intervalo. O teu x1, ele é o teu x0, que é 0, né? Mais h. Então, nesse caso aqui é 0,5, né? Então, quando a gente tiver x1, ele vai substituir. Ó. Isso aqui também é fornecido, vai ser calculado para a gente, né? No caso, deixa eu só colocar aqui assim, para ficar melhor para entender. Mas também deixar assim, pronto. Então, quando a gente tiver x1, ele vai ser calculado. Só que acontece o seguinte, dessa expressão aqui, que a gente vai calcular daqui a pouco, o que eu não tenho? Eu não tenho esse y1 aqui, né? Esse cara aqui eu não tenho. Ele não aparece para mim em momento algum. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso calcular ele anteriormente para poder calcular ele aí, para jogar ele dentro dessa fórmula. Por isso que tem esse asterisco nele, o que significa que eu não posso calcular porque ele não é fornecido, certo? Tem que calcular ele anteriormente. Mas para calcular ele anteriormente, é usado um método que a gente já viu, que é o método de Euler. A gente pode chamar de Euler simples ou Euler inicial, que vai calcular para mim esse valor bem aqui, ó. Deixa eu copiar. Certo? Sendo que eu já conheço, né? Eu sei como calcular, porque eu só posso calcular as coisas com essas informações aqui, ó. Com essas informações que eu consigo determinar aí o que está sendo pedido. No caso, são soluções. Então, eu consigo, com essas informações, calcular o nosso y asterisco, utilizando o meu y0, né? Mais, o y1 aqui, né? Já que é recorrência, h vezes x índice i, y. Pronto. Agora sim, eu consegui determinar quem é esse y asterístico aqui, a partir desse método, que ele é um método de Euler normal ou simples, certo? E a partir dele eu consigo calcular agora, aí sim, esse método aqui, que é o de Euler modificado, ou de Hell. Certo? Essa é a ideia de você implementar isso, calcular numericamente, tanto também analiticamente. Então, quando você for resolver isso aí, tipo, lá no exercício eu deixei uma questão para fazer com esse método, para iniciar o processo, você vai precisar calcular primeiro valor desse y mais 1 aqui, ó, certo? Para depois calcular o y2, aí você vai passar para lá, calcular o teu y3, assim por diante, para calcular todas as soluções. No caso aí, quantas soluções tiver dentro do intervalo. Tá, isso aqui é o esquema, a ideia do que a gente vai fazer. E agora a gente vai tentar fazer isso aqui, agora sim, utilizando a linguagem numérica. Tá, o que eu preciso de informações? O que é passado quando você resolve numericamente um PVI ou uma equação diferencial? É passado a primeira função, então aqui eu preciso definir a função. Vamos definir a função aqui. Como depende da variável, chamar de u, xy. Pode depender só de uma, né? Pode ser depender só de x, mas nesse caso aqui é mais comum depender das duas variáveis. Tá, então aqui eu vou definir quem é a função u. É menos, aqui é menos, né? Deixa eu ajeitar aqui. É menos 1,2
1,2 vezes y mais 7 vezes exponencial de menos 0,3 vezes x. Pronto. Quando você for definir sua função aqui, utilizar o seu Octave, MATLAB ou Scilab, aí caso é tranquilo, não precisa preocupar tanto com a multiplicação, pelo fato que é só constantes vezes, né, escalares vezes variáveis aqui. Então, não tem variável vezes variável, né? Então, aqui não tem multiplicação de funções. Então, não tem que colocar nada de especial aí para multiplicar essa função. Então, aqui eu vou encerrar. Pronto. Está definida a minha função aí da equação diferencial. Além disso, é preciso definir aí outras coisas. O teu y0, que é o teu valor inicial. Para cá, quando você for implementar, né, sempre eu pego nessa tecla com vocês, atentem para você não usar o mesmo índice, porque aqui na programação ele não vai iniciar com 0, vai iniciar com 1 sempre. Então, primeiro elemento do vetor, primeiro elemento da matriz, nunca vai ser 0, 0 ou 1, 0, algo assim. Sempre vai ser 1, 1 ou 1. Então, aqui você vai ter que fazer o teu y1, né, igual a 3. Certo? Tá, já tinha armazenado aqui um y, deixa eu só limpar, então, para deixar desde o início. Definir aqui a função. Pronto. Eu tenho y1 igual a 3, certo? O que mais eu preciso? Eu tenho um intervalo, né? Nosso intervalo aí, ele vai de 0 até 2,5, né? Isso aqui é dado também no problema. Mas, além disso, é definido o nosso incremento, né? O nosso h, que é de quanto em quanto vai o passo. Então, aqui é 0,5. Então, entre esses dois valores, vai entrar o 0,5, né? Então, fosse o passo, o incremento desses pontos está aí. Então, está aqui todos os elementos que vão precisar, que vai ser calcular a solução, né? Aí, aí você percebe que é o seguinte, que em 0, né, é o primeiro elemento de x, né, do domínio lá, do intervalo, é justamente o valor que era a constante inicial, né? O x é em 0, o y em 0 e é 3, tá bem aqui, né? Ok? E depois os demais valores, né, sempre somando 0,5 em cada um anterior até chegar em 2,5. Né? Tá, então nesse caso aqui eu vou calcular 5 interações, mas vai ter 6 soluções pelo fato que tem condição inicial aqui. O que mais eu preciso? O H está definido, então eu vou colocar aqui o H, né, 0,5. Aí. E agora sim eu vou passar para cá o esquema numérico que eu vou precisar. Aí você pode fazer separado ou junto. Para fazer os dois e ver que vai dar o mesmo valor. Inicializar com um OLE simples e depois, né, calcular isso aí utilizando a expressão direta. Eu vou passar para cá logo como toda expressão. Então aqui vai entrar o seguinte, o teu y, aqui tem que tirar o teu cuidado de colocar tudo em índice, tá? O teu y mais 1 é teu yi mais h sobre 2 vezes, aqui vai entrar as funções. A f em x em xi, yi, mais AF em x e mais 1, vírgula y, só confirmar que é yi,
y e mais 1. Deixa eu fechar aqui. Tem mais um. Pronto. Vou colocar um asterisco aqui só por enquanto, para dizer que esse caso aí eu vou ter, que esse valor aqui vai ser calculado separadamente. Mas eu vou calcular direto aqui, só percebi que dá para fazer isso sem precisar você calcular separado, né? E depois jogar aí dentro do esquema numérico. Deixa eu só ver se está certo os parênteses aqui. Aí esse parênteses aqui é do. Não, tem um parênteses sobrando, então esse aqui não tem. Pronto. Tá, esse cara aqui, ó, esse y asterístico, ele é um método de Euler. Então você já pode escrever ele aqui. Vou fazer isso, vai ficar só uma expressão grande. Então, aqui eu vou passar esse método de Euler para cá. Que ele é quem? Ele é teu yi mais h vezes f em xi yi. Pronto. E assim finaliza a parte aí do esquema. Como falei anteriormente, foi o que eu fiz. Eu passei, eu passei a função, né? Eu passei a função direto para lá. Então eu não vou precisar fazer numericamente, separadamente. Até poderia, mas eu vou fazer dessa maneira, né? Que é o modo mais prático. Pelo menos quando você faz as contas aí analiticamente, né? No papel, você faz isso, né? Você calcula tudo junto para não perder muito tempo, certo? Esse é o esquema. Só que eu tenho o seguinte, eu tenho agora que começar o processo interativo, tal que a primeira solução, né, vai ser dada lá para x, para i igual a zero. Então, bem aqui, ó, onde tiver i, eu vou colocar zero, certo? Nada, eu vou colocar 1, né? Como aqui começa com 1, y1, eu tenho que colocar 1 aqui também, já que vai ser o primeiro passo, ser calculado a primeira solução. Aí sim, a partir da condição inicial. Lá no esquema numérico, aqui na ideia, começa no zero, né? Aqui, ó, ele começa no zero, mas lá, para implementar, é 1, que é o primeiro índice, né, que, no caso, a programação reconhece. Então, aqui vai entrar 1, então aqui vai ser, quando tiver i, eu vou colocar 1. Aqui vai ser 1, aqui será 1, certo? Aqui também 1, 1, aqui é 1, f x1, aqui é 1 também. Pronto. Agora eu percebo o seguinte, que para calcular essa é a minha solução, assim, a solução seguinte já, né, uma nova solução, eu só vou precisar do teu y1, né, que é dado inicialmente, que é a condição inicial, certo? E, só organizando agora, eu vou ter o seguinte, eu vou ter o teu y2 é igual a y1 mais h sobre 2, f em x1, y, isso aqui é fornecido, f em x2, nesse caso aqui também a gente calculou, quem é teu x2 lá? É 0,5, certo? Porque o teu x1 é 0 e o teu x2 é 0,5. y1 mais h x1, fx1, y1. Pronto. Se tiver certinho, faltando nenhum parênteses, esse valor aqui, essa expressão vai me dar a segunda solução no nosso PVI. Tá aqui. Certo? Tem calculou aí esse 0,9462, ele é a nossa segunda solução, né, para i igual a 1, certo? Aí continua, deixa eu calcular mais uma, sendo que aqui eu tenho ó, o tamanho do x são 6
tem 6 entradas aqui, mas vou calcular 5, né? Até i igual a 5 aí, vai me dar a sexta solução. Calcular mais uma aqui. Esse caso aqui é para i igual a 2, certo? Então, para i igual a 2, a gente vai ter quem? Deixa eu repetir a expressão aqui. Vou somar só mais um valor em cada uma das expressões. Então, no lugar do 2 aqui, vai entrar o 3. Aqui no lugar do 1, 2. Aqui é 2. Y2. Aqui é x3. Aqui é y2. x2. y2. Pronto. Calculou mais um. Esse 4,1877 é mais uma solução aí do problema. Ok? Agora mais um. Fazer para i igual a 3. Então, aqui eu vou calcular para i igual a 3, somar mais um valor aqui. Vai ser 4. Aqui é 3. 3. 3. Aqui será 4. Aqui será 3. 3 e 3. Pronto. Mais um valor. Fazer logo todos, né? A gente está no... Teria mais duas interações. Para i igual a 4. Então, vou somar aqui mais um. Terá y5. Aqui é 4. 4, 4. Aqui é 5. Aqui será y4, x4, y4. Certo? E mais uma para fechar. I igual a 5. Então, aqui é a nossa sexta solução. y5, x5, y5, x6, y5. Aqui é x5, y5. Pronto. Então, esses 6 valores aí são as soluções que a gente encontrou utilizando esse método aí de ordem modificado, certo? Tá, só para fechar aqui essa primeira parte, o que a gente vai fazer é comparar aqui, começar a comparar soluções e calcular erros aí, né? Tanto em relação ao método de Euler, como em relação a esse método de ordem modificado de Hell. Eu vou pegar um vetor solução aqui, escrever, né, solução, e vai ser esse cara aqui para mim, certo? Para plotar esses pontos aqui, né, e ver como é que fica a nossa solução. Vou fazer um plot, será x, que são as abscissas, são aqueles 6 valores lá, no 0, 0,5, 1, 1,5. O y, que é a solução aí, então eu escrevi solução, certo? E aqui você vai colocar outras coisas que fazem os incrementos aí em relação à plotagem do gráfico, que é a questão do asterisco, colocar aqui que ele vai ser vermelho, e colocar aqui também a espessura da linha. Esse caso aqui eu vou deixar 5. Pronto. Esses pontinhos aí, vou colocar aqui o grid. O grid. Vou aumentar isso aqui, pronto. Tá, se você consegue enxergar aí, acho que tá para enxergar os pontinhos vermelhos. Pronto, vou aumentar um pouquinho. Então, esses pontinhos vermelhos aí são as soluções numéricas nos pontos que a gente calculou. Ó, eu percebo lá que aqui no 0, né? No 0 ele é 3. Vem aqui, né? A gente calculou. No 0 ele é igual a 3.
Depois em 0,5 esse valor aqui de 3,94 alguma coisa, e assim por diante, até o último valor aqui, o 0,5, o 2,5, né? Que é a última solução, certo? E agora eu vou comparar com a solução analítica, né? Que no caso aqui também é fornecido para esse problema. Deixa eu só pegar aqui quem é a solução analítica. No caso aqui é y/9 exponencial de menos 0,3 x mais, na verdade, menos 43/9 exponencial de menos 1,2x. Aqui é a solução analítica. Okay? Vou passar agora ele para aqui o Octave para ver como é que fica. Então aqui eu vou criar uma função que será a solução. Chamar de V igual a G, só para não confundir. V igual a G de X. Quer ver? No caso aqui a gente viu lá é 70/9 vezes exponencial de menos 0,3 vezes x menos 43 por 9 vezes exponencial de menos 1,2 vezes x. Que é ponto. Então, essa aqui é a nossa solução analítica lá do PVI. Deixa eu ver se está certinho. Tá. Aqui encerra a função, certo? E agora eu vou passar essa função para cá. Né? Se eu quisesse calcular os pontos, já daria para ver, mas eu vou passar primeiro ponto a ponto para ver a questão do gráfico aí, e depois a gente vê a questão do erro. Né? Então, vou fazer um plot. Vai ser x, que são as nossas abscissas. Aqui é g de x, né? Que a gente determinou. Aqui eu vou deixar em azul. Vou deixar esse tracinho aqui. Vou diminuir um pouco só para ficar destacado lá, deixar em 6. Pronto. Tá, então aí em azul, a nossa solução analítica do PVI e em vermelho são os valores numericamente, certo? Então, o que a gente pode perceber é que inicialmente a condição inicial é o valor da função no ponto. Então, aqui, ó, em zero, tanto a função analítica como a solução numérica é a mesma, porque é fornecido, claro, né, dado como condição inicial. E depois vem as soluções que ficam próximas, depois em 0,5, em 1 e assim por diante, até chegar em 2,5 aqui. Ó. Sempre que tem uma diferença entre a solução analítica e a solução numérica aqui, certo? E agora sim, a gente pode ver a questão do erro, né? A gente tem que ver, ó, V são os valores da solução exata, né, a solução analítica, e o nosso aqui chamou de solução, né? São os valores aqui da solução numérica. Né? Então tem dois vetores, certo? E a gente pode calcular o erro entre esses dois vetores aí e ver quão distante está da solução analítica da solução numérica. Porque aqui no gráfico, né, a gente pode visualizar a questão dos pontos, mas a questão numérica nada garante para a gente, né? O quão distante está uma solução da outra. Por isso que geralmente quando a gente trabalha com a parte numérica, é primordial que você também determine o erro, né, da sua solução com a solução analítica, se você tiver, claro. Se não, aí vai ter que estimar usando outros métodos
a questão do erro aí. Mas geralmente a gente tem, né? Uma questão de comparação. Pelo menos se não tiver a solução analítica, você vai ter uma curva que representa a solução. Digamos, que seja um experimento, seja uma coisa mais aplicada. Você vai ter essa curva aí com os pontos coletados, certo? Tá. As informações iniciais que eu passei são as mesmas, a função, o h, o x, o y1, né? E aqui eu vou só passar o esquema diferente, né? Então, para ir variando de 1 até 25, no caso que é o L menos 1, eu vou ter aqui o esquema. Esse cara aqui vai mudar, né? Como a gente viu anteriormente. Aqui vai entrar a função diferente. Aqui é h sobre 2. Aqui é f de x i, y, mais f aqui de x i mais 1, certo? Y i mais 1. Tá. Aqui é f. Aqui é o próprio óleo que vai entrar, né? Então aqui eu vou colocar y i mais h vezes f de xi yi. Deixa eu ver se está certinho os parênteses. Falta mais um parênteses aqui. Pronto. E fecha aqui. Então, esse método aqui é o método de óleo modificado aí. Tá? H sobre 2, F em x e y, mais fx i mais 1. E aqui é o y mais 1, que é no próprio método de Euler. Tá aqui. Tranquilo. E aqui eu vou encerrar e vai me dar para mim essas soluções aí. Pronto. Certo? E agora eu vou chamar de... No caso aqui, eu vou chamar de solução. Tá aqui. Solução Euler modificado. Tá aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Eu tenho duas soluções aí. Vou ter só um vetor solução. Vou colocar junto aqui a solução do Euler simples, junto com o som do Euler modificado. Tá aqui os dois vetores. Perceba que tem uma diferença, né, entre as componentes aqui, ó. Digamos a terceira, 061, é 3061, e aqui é 359. É 3,56. E, além disso, eu posso colocar em solução exata, né? Eu tenho já aqui salvo. Ou não, eu acho que eu apaguei. Mas eu vou escrever de novo aqui, que é a solução exata, que eu chamei de V lá, né? Tá aqui a solução exata da equação diferencial. Pronto. E eu vou criar um vetor, né? Então, solução exata é x, que vai ser g de x. Deixa eu ver. Pronto, isso aqui é a solução exata. Então, bem aqui, eu vou passar de novo a minha solução. Então, são três colunas aqui. Solução com óleo simples, solução com óleo modificado e solução exata. Pronto, as três colunas aqui. Certo? Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou só comparar aí, né, a questão
das soluções no mesmo gráfico para fechar a parte, fechar esse gráfico aqui. Tá, tem as três soluções. Solução pelo método de Euler, o simples. A coluna do meio é a solução pelo método de Euler modificado. E a terceira coluna aqui é o método de Euler utilizando... na verdade, a terceira coluna é a solução analítica, né? A solução exata do PVI. Então, bem aqui, eu vou passar um plot, fazer 2 a 2, né? Ou não, colocar os três só num gráfico. Eu vou ter x, que são abscissas. Aqui eu vou ter a solução, a primeira coluna. Então, aqui, como posso colocar aqui? Vou passar direto na solução ES aqui. Acho que é melhor. Solução ES. Aqui eu vou colocar outras coisas. Colocar aqui, eu vou colocar em vermelho. Um asterístico. Mudar aqui a linha. Deixar em 6. Pronto. Aí eu vou colocar um grid e aumentar a espessura da linha. Essa aqui é a minha solução com óleo simples. Dá até para me colocar aqui o nome, colocar uma legenda aqui. Deixa eu colocar entre dois. O meu gráfico. Deixa eu ver aqui. Aqui. Deu certo. Legenda. Olha. Simples. Pronto. Tá pequeno lá, mas vai aparecer. Quando eu aumentar a espessura da linha aqui. E colocar o grid. Tá, essa é a solução com Euler simples. Depois eu vou passar a solução com Euler modificado. Vou deixar em azul aqui. Tá aqui em azul a solução com Euler modificado. Eu vou só mudar a legenda. Então aqui é Euler modificado. Acho que é o segundo aqui. Euler simples. Euler modificado. E agora eu passo a solução exata, né? Uma solução analítica. Então é o plot. Aqui, EX. No lugar do B, eu vou deixar ele em verde, pode ser. Vou mudar aqui. Vou deixar uma linha para ligar os pontos.
Pensar em como é que vai ficar melhor para observar. Vou diminuir a linha. Isso, vou aumentar o tamanho aí dos pontos e eu vou diminuir a espessura da linha da solução exata para ficar melhor para enxergar. Vou fechar aqui. Então, bora lá. Primeiro, a solução com óleo simples. Está aqui. E aqui eu vou aumentar e colocar um 10. Aumentar a espessura da linha e colocar o grid. Está aqui. Colocar a legenda para esse cara aqui. Depois para o final, acho que dá para colocar a legenda. Agora eu vou passar a solução com óleo modificado. Está aqui, está em azul. Vai me deixar 10. Pronto, óleo modificado aí. E agora a solução analítica, ou exata, né? EX, deixar em verde. E diminuir aqui a espessura da linha para 4. Deixar um tracinho aqui para ligar. Pronto. E agora eu vou colocar nossa legenda. Óleo simples, óleo modificado. E solução exata. Pronto. Então perceba o seguinte aí, ó. A gente passou, a gente conseguiu ali os pontos em vermelho, né, os marcados aí no nosso gráfico, eles são a solução que a gente fez utilizando o método de Euler simples, né, lá o mais básico. Depois, em azul, né, os pontos em azul marcados são a solução utilizando o Euler modificado, certo? E em verde aí a nossa solução exata. Então, o que a gente tem, né, que para esse caso, pelo menos visualmente, a solução do Euler modificado é melhor, se aproxima melhor da solução exata, pelo fato também que a gente considerou um incremento, né, um passo aí de 0,1 nessa solução.